Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Rotina para você, casal, todas as terças-feiras e sextas-feiras às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube. E se você acredita que o amor ele é construído nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Vem pra cá e chame toda a família para assistir mais esse super episódio. E, como sempre, nós começamos com o nosso tema: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo aplicado no casamento é o casal andar em apoio mútuo. E como base desse casal, a terceira dobra e a mais importante de todas é Deus. Sem Deus é muito difícil vencer as dificuldades, as batalhas do dia a dia de um casamento. É, todo casamento há uma batalha a ser superado diariamente, mas cabe a mim, a minha esposa e a você que está nos assistindo vencê-lo a cada dia e, se for possível, segurando as mãos de Deus. O tema de hoje é um tema extremamente complexo, desafiador, porque quando temos filhos, às vezes nos esquecemos de grandes detalhes da vida a dois. E esse tema começa assim: redescobrindo a intimidade no casamento após a chegada de um bebê. Muitos casais esquecem de namorar, se relacionar com o seu cônjuge a partir da chegada de um bebê, algo tão extraordinário e só quem é pai sabe como é. É que, na verdade, o bebê, ele muda completamente a rotina do casal, né? Vamos ser sincera. Ele muda de uma maneira que ele muda o humor, ele muda as noites de sono, ele muda a intimidade do casal, ele muda a forma de como o casal se relaciona, porque com a chegada de um bebê, é um ser tão indefeso e ao mesmo tempo tão precioso, que acaba sendo o principal foco de atenção da mãe, principalmente, e nem tão pouco do pai. Então a mãe acaba ficando exausta fisicamente e emocionalmente, porque só quem é mãe sabe como é que depois que você se torna mãe, é difícil você dormir, então você fica várias, apesar que eu não posso falar disso não, porque ele me ajudou em tudo. Há as suas exceções. Tem muitos varões aí que são extraordinariamente abençoados e assim quando chega o bebê, tem todo esse zelo, esse cuidado, esse amor. Então, quando ele se torna um pai, né, e vê aquele ser tão pequeno, tão frágil, indefeso, ele quer, sabe, fazer o possível para se dedicar e fazer o melhor. E aí existe pais e existe pais, como existe mães e existe as mães, né? É um presente divino quando a gente vê aquele bebezinho, né? E tem aquele pai com todo amor, todo carinho que faz o possível para ajudar a sua esposa em todos os detalhes, quando há aquela troca, né, onde um faz uma tarefa, um faz a outra, para não ficar pesado para a esposa, como ocorre muitas das vezes. É, pra gente, no início do nosso casamento, quando a gente decidiu engravidar, termos um bebê, a gente pesquisou muito, a gente buscou se inteirar muito, porque tudo que a gente lia, tudo que a gente se informava, todas as informações que a gente tinha,
com casais que já tinham mais experiências, que já tinham passado por esse momento da maternidade e da paternidade. O que todos falavam é que existe um momento pós-nascimento do bebê que existia um afastamento muito grande do casal e que muitas vezes era até difícil você reencontrar aquela intimidade do namoro, né? Aquela intimidade do casal antes da chegada do bebê. Então, para nós, como casal, que queríamos ter o nosso filho, foi sonhado, planejado, a gente queria muito o nosso filho, mas a gente também queria muito não perder a nossa intimidade, não perder a nossa essência como casal, não perder a nossa química como casal. Então a gente conversamos com muitos casais com mais experiência, lemos muitos artigos que saía. Eu me lembro que a revista Veja, ela sempre tinha uma matéria voltada para a área familiar. Eu sempre estava ali antenada, porque eles sempre traziam os especialistas bem renomados, com bastante informação, bastante conhecimento que podia nos agregar muito na nossa área conjugal. E também nesse período, a igreja que a gente é membro, basicamente quase toda quarta-feira, o pastor Cláudio Duarte, ele estava lá pregando. A gente não perdia uma pregação, porque para a gente era muito importante a gente não perder a nossa intimidade, a gente não perder a nossa química de casal, aquela coisa gostosa do namoro. Então a gente fez meio que um trabalho de campo para a gente se prevenir. Então a gente meio que criou um esquema. Ele me ajudava em todas as tarefas. Na realidade, quando eu me preparei para a chegada do Davi, o meu marido ficou comigo às 48 horas lá no hospital. Ele que fez tudo, não me deixou fazer nada, ele ficou ali de prontidão em todo o tempo para servir a nossa família, não só a mim, mas também ao nosso filho. E em todo o tempo ele se colocou como uma figura de responsabilidade para poder manter a boa harmonia, para que não ficasse pesado para mim, mas também não ficasse sobrecarregado para ele. Então, a gente meio que criou algumas rotinas no nosso relacionamento para ficar fácil para mim e para ele durante a noite, que muitas vezes o bebê ele acorda várias vezes, e ainda mais eu que assim, como eu só queria um filho na nossa idealização, a gente só pensou em um filho. A minha leitura, a minha pesquisa foi toda na questão de fazer tudo o mais certo possível, com exceção da gula, porque eu fiquei muito gulosa, tá? Com exceção disso, mas tentar fazer tudo o mais certo possível para poder preservar a saúde do meu filho, a saúde do nosso filho. Então, todo tudo que a médica falava que era primordial eu evitar de comer para evitar que a criança tivesse gases, eu segui tudo à risca, toda a orientação médica. Eu cheguei a ser extremamente chata. Hoje, olhando para trás, chata de tão rigorosa que eu fui com todas as orientações médicas, porque a minha preocupação era: eu vou ser mãe, mas eu não vou deixar de ser mulher. Eu quero me relacionar sexualmente com meu marido, eu não quero deixar que a nossa rotina sexual fique para trás. Eu quero manter o meu lado feminino, o meu lado sexual ativo, porque já tinha lido muito, já tinha pesquisado muito que esse era um dos principais pilares que era afetado após a chegada de um bebê. Então, esse afastamento emocional e sexual do casal era tanto que, no tempo em que eu estava gestante do Davi, que tive o Davi, era uma das principais causas de separação. Existia um número grande de casais que se separavam até o primeiro ano do bebê, porque havia essa mudança muito grande no relacionamento. Gerar, né, um bebê, tudo se torna muito grande para uma mulher.
é um ser que está sendo gerado dentro da mulher, são muitos hormônios ali no organismo dela diariamente. Então tem a questão do humor, várias sensações que a mulher acaba tendo que dar com isso, principalmente quando tem que se trabalhar. Então, ela tem que lidar consigo mesmo pelas mudanças hormonais da gestação e lidar também com os problemas externos, são decorrentes à necessidade. Então, além de muitas mulheres ter que trabalhar e ainda ter esse embate com o meu eu, por estar gerando um bebê, eu identificava muito isso em relação à minha esposa, sem contar também que eu tinha a ciência que ela não teve uma referência de mãe. Então, isso também me trazia muita reflexão e eu buscava muito orientação de alguma maneira, né, fora o que eu tinha, em relação aos meus pais, que eu tive uma boa criação, apesar de tudo, principalmente em relação à minha mãe, mas a minha esposa não teve, ela não teve uma referência, porque ela passou por muitas casas, como a gente vem contando, né, ao longo dos episódios. Então, assim, ter uma referência de mãe, não ter isso traria um impacto para ela emocional muito grande. E eu toda hora eu falava para ela, amor, vai dar tudo certo, você vai ser uma mãe incrível. E várias vezes a gente conversou e isso era um dos maiores medos que a minha esposa tinha. Como seria quando viesse o Davi de ela ser mãe? Eu falava, vai dar tudo certo, você vai ser uma mãe incrível. Não é porque você não teve uma referência. A referência maior vem de Deus. A capacitação maior vem de Deus e tudo vai dar certo. E o que é necessário, nós já estamos indo buscar, que é as informações, as pessoas que podem nos trazer informações, as pessoas que serão e já são referência para a gente. Então, desde o início, nós fomos buscar muitas referências, tanto para ela quanto para mim. Mas eu me preocupava o tempo todo em relação ao emocional da minha esposa, eu tinha muito cuidado. E tudo isso a gente conversava muito. Era a comunicação, é o que eu digo sempre, gente. A comunicação é o principal fator para um relacionamento bem-sucedido em vários setores. Não estou dizendo que não vai ter atrito, que não vai ter, né, aquela discordância saudável, mas a comunicação sempre teve desde o início. Toda essa parte, quando a gente fala de intimidade, nunca faltou a intimidade, porque a gente conversou sobre tudo desde o início. E o principal era não deixarmos de namorar. Não deixarmos essa essência de lado, de termos esse olhar do namoro um para com o outro, como a gente tem até hoje, se falando 15 anos depois. 15 anos por quê? Porque o nosso filho hoje está com 15 anos, né? Apesar de termos 19 juntos. Então, assim, tudo isso são desafios que a gente tem que vencer diariamente e nós temos que ter consciência que eu sou dela e ela é minha. Assim como esse versículo de Coríntios, capítulo 7, versículo 4 diz assim: Não é a mulher que é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. De igual modo, não é o marido que é dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, nós temos que ter essa consciência embasada em Deus e ter todo esse cuidado. Mas aí chegou o bebê. Todo cuidado e atenção tem que ser dada a um ser tão indefeso e frágil, que está realizando sonhos, que está ensinando, assim como a nós, a você que está nos assistindo, ou a você, ou ensinou a você. Porque nenhum bebê vem com um catálogo, né, dizendo passo a passo, ou as características, tudo é novo. Tudo é novidade. E aí, como lidar com isso? E como lidar com a esposa? E como lidar com o marido? E como lidar com. A gente está dentro de quatro paredes, é a nossa família, mas não é só isso. Agora nós temos o que lidar com as pressões que são colocadas
em nós diariamente, externamente falando, quando se trata-se de trabalho e quando se trata-se também de família. A família por parte da esposa, a família por parte do marido, quando todos querem dar suas sugestões, orientações aos seus pitacos em relação ao que fazer com aquele ser tão indefeso. Lidar com todos esses desafios, tu tem que ter uma sabedoria que só ele dá. Exatamente. A gente percebe que muitos casais, após a chegada de um bebê, há um afastamento muito grande emocional, há um afastamento sexual muito grande, porque muitas vezes a gente não se prepara, a gente não busca informação e a gente espera que quando o bebê chegue, vá tudo bem, que a gente tire tudo de letra, né? Mas na realidade há várias mudanças também no corpo da mulher, porque antes do bebê a mulher tinha um corpo, depois do bebê o corpo muda radicalmente, não é mais o mesmo. E por parte pode haver também uma insegurança na questão do se mostrar, do se permitir se ver, sabe? Então, existe também essa questão da insegurança que acaba também sendo um fator que promove também esse afastamento. Muitas vezes a gente olha para o pai, vamos pensar, o pai a gente se imagina tendo uma relação sexual, mas a mãe é tipo uma figura imaculada, né? A mãe, ela deixa de ser um ser sexual. Então, ela acaba muitas vezes não se vendo mais como esse ser sexual. E acaba voltando toda a atenção dela só para a criança, que muitas vezes, às vezes, nem precisa de toda essa atenção, porque você deixou o bebê, tá limpo, tá alimentado, pelo menos num período em qual eu tive meu filho. As situações eram outras, né? Então, assim, Davi estando limpo, estando alimentado, não me dava trabalho nenhum. Então, muito bem, me dava a minha liberdade para me curtir meu marido, para me ser a namorada do Fábio, ser a mulher do Fábio. E muitas vezes também a gente acaba não se preparando para as questões que envolve, porque tem que ter aquela questão da programação do sono, da rotina do sono, tem toda uma logística no ambiente familiar e também financeira que envolve o bebê. Então, assim, é uma mudança radical na vida do casal. O seu olhar de apoio para com a sua esposa tem que ser todo momento, porque ela vai se sentir diferente após a gestação. Mudança de corpo, após a gestação, as mudanças, a pele dela, os seios. Então, ela vai se olhar e não vai conseguir se ver da mesma forma. Aí, ela vai ter aquele receio, né, de se despir na frente do seu marido. E aí cabe a nós, maridos, dar esse suporte emocional para ela, esse olhar que ela está enxergando nela mesma por várias questões hormonais, de ela estar se olhando no espelho e não estar se vendo da forma que ela se via antes da gestação. Cabe a nós dar esse suporte. Amor, você tá linda. Para mim você sempre vai estar linda. Para mim você sempre vai estar maravilhosa. Para mim você sempre vai estar exuberante. Para mim você sempre vai estar gostosa. Não é mentir. Não é isso. É você dar o apoio necessário para ela, porque lidar com essas questões emocionais não é nada fácil. E aí, se nesse decorrer fizermos esse trabalho, o emocional dela vai estar menos pesado, porque ela vai pensar assim: opa, contudo, meu marido está me vendo da mesma maneira, contudo, meu marido está me desejando da mesma forma, contudo, meu marido está
carinhoso daquela mesma forma que ele é carinhoso comigo, as palavras estão vindo daquela mesma forma, a ajuda, a cumplicidade está vindo daquela mesma forma, sabe? Então são esses cuidados do antes que tem que permanecer para que esse emocional dela seja trabalhado e esse fardo seja mais leve e suave com a sua esposa, que acabou de sair da gestação. E isso, varão, só cabe a gente. Esse apoio emocional eu acho muito importante, mas também é importante salientar o seguinte: você conhece a sua esposa, você vai perceber que momentos que você vai estar exagerando ou não. Porque, no exemplo, tinha momentos que ele me irritava quando ele ficava falando que eu estava gostosa, que eu estava linda. E me irritava muito, mas ele não tinha um pingo de senso de perceber que estava me irritando. Então, eu acho importante salientar esse ponto. Você que conhece a sua esposa, a sua mulher, que você tenha a sensibilidade de perceber até que ponto é válido e até que momento também você tem que aprender a se conter um pouco. Porque tem dias que a gente está brigando muito forte com a gente. Tem dias que a gente se olha, a verdade é que a gente se acha horrorosa. Tem dias que a gente se acha muito, tá muito bem, que a gente está muito linda, que a gente está com a autoestima, como se diz, no alto. Mas tem dias que a nossa autoestima está mais baixa do que um buraco sem fundo. Mas aí, se o marido se deixar levar pelo que vocês, esposas, às vezes falam para que a gente bata o martelo de acordo com o que vocês, esposas, querem, quem se dá mal é a gente. Aí é a hora que nós, maridos, temos que ser sábios e não ir de acordo com os hormônios de vocês. Os hormônios de vocês tá falando: olha, eu estou assim, estou assado. Nós temos que estar daqui e falar a nossa verdade. Não, você tá linda, você tá maravilhosa. Tá vendo? Vocês viram agora? Entendeu? É para vocês viram o exemplo? Os hormônios, a briga dos hormônios é entre a mulher e o hormônio. Tem que isentar o marido disso, porque às vezes a mulher, ela quer pegar o marido e botar o marido como culpado disso também, né? Não, Como cúmplice. não Como é. cúmplice. E aí que entra o errado. Ué, você tá achando isso de mim? E aí começa. Ela quer um motivo para ter discórdia. Ela quer um cúmplice para aquilo que os hormônios estão falando a favor, contra ela. Não, e aí é a hora que vem o homem sábio, né? Não, ele não vai ser de acordo e nem cúmplice com esses problemas hormonais da esposa. Não, mas é importante ter bom senso, porque também você ficar irritando com toda hora gostosa, linda. Você percebeu que a sua mulher fechou a cara? Não fala mais nada. Você conhece a sua esposa, entendeu? E assim, como evitar de você perder a intimidade após a chegada de bebê? Porque essa é uma pergunta que a gente se fez muito antes da chegada do Davi, porque de maneira nenhuma, como casal, eu, pelo menos da minha parte, e eu tenho certeza que da parte dele também, a gente queria perder a nossa conexão emocional, nem a nossa química, nem a nossa rotina sexual. A gente queria continuar seguindo com a nossa rotina sexual, a nossa intimidade, após a chegada do Davi. Se eu não tivesse o meu marido como uma pessoa para me apoiar ali em todo o tempo, para me apoiar nas trocas de fralda, para me apoiar nos momentos que eu queria dormir, que estava muito cansada, e ele se propõe em olhar o Davi. Provérbios, capítulo 5, do versículo 18 e 19, diz assim: Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer,
e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então é isso que eu sempre sigo, desde antes, após e continuo sendo assim, simples dessa forma. E isso tudo, em todos os momentos, a gente sempre teve esse cuidado, mas para eu extrair esse olhar da minha esposa, esse cuidado, de ela compreender que, apesar de tudo, ela precisa cuidar do marido dela, eu tinha que fazer o meu bom papel, cuidar do meu filho. O filho é nosso, saiu dela, mas é nosso. E eu sempre tive essa preocupação do cuidado, e não cuidar somente em relação ao nosso filho, um ser que dependia totalmente da gente, mas eu cuidar da minha esposa, não importa o quanto cansado eu pudesse estar, quanto estressado eu pudesse estar, eu tinha que ter a consciência de cuidar da minha esposa. Porque pesado é muito mais para esposa do que para o marido. Porque foram 9 meses carregando um ser dentro dela, com aquela barriga imensa, a coluna doendo, as pernas doendo, as questões externas do trabalho, de lidar com todas essas pressões emocionais. E a nossa intimidade em momento nenhum se perdeu, em nenhum momento, nem antes, nem após, mas existe o dever de casa. Existe o dever de casa, onde, contudo, eu estava ali ajudando ela em todo o processo, fazendo as coisas dentro de casa, cozinhando, lavando. A única coisa que eu nunca fiz, aí eu nunca fiz foi lavar roupa. Isso não. Mas eu até queria, amor, deixa eu lavar para te ajudar mais. Ela não, isso aí eu vou fazer. Então eu tinha que ter essa consciência de ajudar minha esposa em tudo que eu precisava, para que esse fardo, que é muito pesado para uma mulher, para ser menor. Isso tudo vem com a graça do Senhor. Mas é muito bom quando a gente tem uma intimidade que o namoro permanece. Tá ali aquele ser dormindo e agora a gente fala assim, agora é a nossa hora. Exatamente, assim, foi algo que, para a gente manter essa nossa intimidade, é o que ele falou, a gente fez o nosso dever de casa antes. Era algo que nos preocupava. A gente sempre teve os nossos pontos de alerta no relacionamento. E a chegada de um bebê, o fato de mudar a intimidade do casal era um dos nossos pontos de alerta. Então, a gente fez muitas pesquisas e, assim, não sei se você hoje se encontra nesse momento da chegada de um filho e ocorreu esse afastamento emocional, esse afastamento sexual do casal. E todo dia a gente pode aprender uma coisa nova, todo dia a gente pode aplicar um fato novo. Eu sei que é muito dito que o cuidado ele está ligado só à mulher, mas não, o cuidado ele está ligado ao ser humano. Não deixa essa responsabilidade do cuidado só para a mulher, como homem. Chame essa responsabilidade para você também e assuma esse papel de cuidar do seu filho, de cuidar da sua esposa. Esteja ali presente, atento às prioridades da sua esposa, do seu filho e tente suprir essa prioridade. Assim, não sei, você conhece seu cônjuge melhor do que ninguém. Há uma mudança muito grande, há uma mudança emocional, há uma mudança no corpo, há uma mudança financeira. São vários fatores que acabam afetando a intimidade do casal. Mas você ajudando a sua esposa, como ele falou, não só nas tarefas domésticas, mas também na questão de uma conversa, de uma conexão emocional, tudo isso vai facilitar para que vocês voltem a se conectar intimamente. A gente se torna mãe, mas não deixa de ser um ser sexual. É lógico que nem sempre a gente vai estar cheia de desejos
Isso é um fato, mas a gente também pode se permitir ter o desejo responsivo. Quando o nosso marido nos tocar, quando o nosso marido nos estimular sexualmente, a gente corresponder a esses estímulos, a gente aceitar, sabe, se entregar. Quando a gente menos percebe, a gente está ali já tendo prazer. Nem sempre na nossa rotina de não abrir mão da nossa intimidade após a chegada do bebê, eu estava ali cheia de desejo. Não, mas nunca abri mão desse momento, até mesmo porque eu sempre tive esse versículo que o meu corpo não era meu corpo é dele, e que se em algum momento eu viesse a deixar a ele, e que não fosse por um período de jejum, que não fosse por ambos estarem em pleno consentimento, eu estaria pecando contra Deus e poderia também estar abrindo uma porta. Então eu sempre tive essa consciência, eu sempre não, eu creio que isso é bênção do Senhor, de nunca fechar essa porta, de sempre estar aberta, por mais que eu estivesse cansada, por mais que eu estivesse com dor de cabeça, por mais que eu estivesse exausta, mas eu sempre tive esse entendimento que o meu corpo pertence a Ele, assim como o corpo dele me pertence. Então, não deixe, sabe, se permita ser tocada, se permita ser desejada, se permita e se entregue. Quando você menos perceber, você vai estar ali namorando com seu marido, você não vai ter esse afastamento. Se atente às pequenas coisas que possa ser um gatilho que sirva, que promova o afastamento. Se for preciso, fale, peça para o seu marido. Converse com ele, fale como você se sente, se for a carga emocional, se for a questão das noites de sono mal dormida. Você, como pai, você, como homem, você, como sacerdote da casa, chame essa responsabilidade de cuidado para você também. O cuidado, ele não é uma habilidade feminina, o cuidado, ele é uma habilidade do ser humano. Você, marido, não é vergonha. Se você, eu nunca vi meu pai ajudar minha mãe em nada. Eu nunca vi meu pai lavar uma louça, eu nunca vi meu pai varrer uma casa, eu nunca vi meu pai lavar um banheiro, eu nunca vi meu pai fazer nada dentro de casa. O negócio dele era trabalhar, chegar em casa e encontrar a comidinha feita e quem se virava nos 30 era minha mãe. Não, não é isso. Isso, na verdade, é arcaico e muito arcaico. É você ter a consciência de fazer o melhor que o seu pai podia fazer pela sua mãe. E assim, você fazer o que é certo, ajudar aquele ser que é seu filho e dar todo o apoio, todo o suporte, mas principalmente a sua esposa, porque ela precisa extremamente de você em todos os sentidos, principalmente emocional. Então, quando você, marido, dá todo esse suporte à sua esposa, de conversar com ela, de perguntar como que ela tá, de como ela está se sentindo, de você ouvi-la realmente, né? De você chamar para você essa responsabilidade, de você ir lá ajudar nas coisas, nas tarefas de casa, de você ajudar tudo que precisa com o seu filho, na troca de fralda, num banho, na roupinha, sabe? Na vacina que tem que dar, na arrumação da casa, no que tem que se fazer, esse fardo vai ser bem mais suave para os dois. E você dá todo esse suporte para a sua esposa. Emocional. Tem que partir muito de você, porque assim, o mais importante, evitar com que todas essas pressões externas, seja de amigos, familiares, prejudiquem a relação de vocês, porque vai vir muitas sugestões, muitas orientações do que tem que fazer, não tem que fazer. Mas só quem sabe o que é melhor para vocês é vocês dois. E vocês dois sentarem, conversarem diariamente sobre tudo em relação do relacionamento de vocês. E vocês se ajudarem, se apoiarem. E a mulher, ela precisa muito do apoio do marido, principalmente do marido, porque a segurança dela está no homem que ela tem. É ele
que vai dar esse suporte, esse apoio, essa segurança para ela em todos os sentidos. E quando você possibilita, tudo fica mais suave psicologicamente para a sua esposa. E aí é aquele toque, um beijo, um abraço, é você falar com ela, é você ouvir, e isso vai acontecendo naturalmente. E quando o bebê for dormir, vai acontecer vocês deixarem o cansaço de lado. Porque para trabalhar, não importa se a gente está doente, cansado, exausto, a gente vai ter que trabalhar. Não importa o quanto que a gente está ferrado no dia seguinte, a gente vai ter que trabalhar. Mas aí a gente sempre prioriza essas coisas externas e não a nossa família. Então é deixar isso de lado e falar assim: eu estou cansado, mas eu sou da minha esposa. Eu estou cansado, mas eu sou do meu marido. É ter essa consciência também do vencer o cansaço, a exaustão. Fala assim: não, eu tenho que ter meu momento com meu marido. Eu tenho que ter meu momento com a minha esposa. E deixar as desculpas de lado. Porque o bebê foi dormir. Enquanto ele estiver dormindo, muita coisa pode acontecer entre o casal, sabe? E aí vai vir a saúde da intimidade. Quando vocês vão redescobrir essa intimidade com a chegada do bebê, sabe? É redescobrir. Vocês criarem formas de não deixar de se conectar, vocês arrumarem estratégias, porque vocês dois vão estar cuidando de um ser na relação de vocês. Mas esse novo ser não veio para dividir os dois. Ele veio para somar, porque um bebê é a formação de uma família, é a bênção. Então, assim, ele não veio para dividir, ser um muro. Não, agora a esposa, mas não. Ele veio para somar. É essa consciência que vocês têm que ter. Eu acredito que seja importante, até entra dentro de uma sugestão, se você gosta de filme, gosta de série, promova de repente uma tarde, cinema familiar, faz uma pipoquinha enquanto o bebê está dormindo, faz uma pipoquinha, coloque um filme, fiquem lá os dois agarradinhos. Se gosta de uma boa comida, tire um dia, faça um almoço especial enquanto o bebê está dormindo, ou uma janta especial para que vocês tenham esse momento de vocês dois. Se você tem rede de apoio, que no nosso caso a gente não teve, a única rede de apoio que a gente teve foi a creche, deixa pelo menos um dia, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, o bebê com a rede de apoio, seja uma avó, um vô, que seja de confiança, porque a gente também hoje não pode deixar nossos filhos na mão de qualquer pessoa. Então, se é rede de apoio, certamente da sua confiança. Então, deixa o bebê com essa pessoa, vai sair, vai tomar um chocolate quente, ou vai jantar, vai no cinema. Escolha algo que vocês gostavam, que vocês faziam antes da chegada do bebê e vai fazer só vocês dois, sabe? Conversem, brinquem, riem. Assim, busque nutrir a relação de vocês como casal. Se porventura nada disso vocês gostem de fazer uma caminhada, vai fazer uma caminhada. Você sabe o que vocês faziam, o que vocês gostam de fazer, gostavam de fazer como casal. Então, tire um dia, pelo menos uma vez por mês, porque quando o bebê tá pequeno é difícil. Vá fazer essa atividade como casal, vai se desconectar de fralda, vai se desconectar daquela turbulência da chegada do bebê e só o casal, só os dois namorando, se curtindo, se pegando, sabe? Encontre formas de redescobrir essa intimidade do casal. Como a gente não teve rede de apoio, os nossos momentos, né, de conexão de casal, geralmente era quando o Davi estava dormindo. Então, a gente gosta muito de macarrão, macarrão com salsicha. A gente
Até hoje a gente come, por mais que muitas pessoas falem que é uma comida nem um pouco nutritiva, etc e tal. Então a gente preparava um macarrão com salsicha, quando Davi estava dormindo, fazíamos a nossa jantinha. A gente gosta muito de série, então quando o Davi era bebê, tinha uma série que era chamada tinha sido lançada recentemente, Prison Break. Então, os nossos encontros, as nossas noites românticas, os nossos momentos, era assistindo essa série. Então, um momento que a gente conseguia assistir um episódio todo, para motivo de festas, a gente ficava ali agarradinho, eu passando marcha. Na verdade, nós tivemos nós fomos muito abençoados. Eu digo isso até hoje. Nosso filho foi assim, foi e é uma bênção. Nosso filho, quando nasceu, claro, né, que a gente teve que ter esses cuidados, como ela teve, que ela era muito rigorosa com ela mesmo, nesses detalhes, isso influenciou muito em muita coisa em relação ao nosso filho. Nosso filho não tinha cólica. Eu não me lembro, eu não consigo lembrar do meu filho chorando. Eu não consigo lembrar do meu filho chorando. Eu vejo todas as fotos do meu filho, né, como a gente estava vendo um dia desse, eu fazendo backup nos meus arquivos, ele bebê, ele só ria. Era o tempo todo nosso filho rindo, sabe? Nosso filho, Davi, só foi ter cólica quando ele já tinha 5 anos, alguma coisa assim, mas assim, o nosso filho não dava trabalho. Então, quando ele dormia, né? Ele dormia, mas assim, eu fazia todo o procedimento de cuidado com ele, a Raquel também, né? Então, assim, eu criei uma técnica para descansar após ela amamentar o Davi. Eu consegui desenvolver uma técnica que ele dormia no meu peito. Ela fala assim: não sei como tu conseguiu isso, porque você não consegue dormir agarrado comigo, mas com o Davi, um ser tão pequeno, ele dormia. E eu sou muito cauteloso de cuidado, né? Eu vejo vários aspectos e tenho cuidado com tudo. Então, assim, eu conseguia botar ele de uma forma no meu peito e eu dormia. E dormia com o Davi no peito. Olha, se tinha uma coisa que eu ficava sem entender, era isso. Porque eu falava, amor, você nunca conseguiu dormir comigo. Como é que você consegue dormir com o Davi no seu peitoral? Porque nosso acordo dava de mamar, ele botava para rotar e só colocava o Davi no berço depois que o Davi rotava. Porque também a gente era neurótico com essa coisa de arroto. Gente, pensa num casal neurótico. Era eu e meu marido quando o Davi era pequenininho. Eu acho que até hoje a gente é meio neurótico com relação ao Davi. Então, eu falava, amor, impossível, você não consegue dormir comigo. Como é que ele aconchegava o Davi de uma maneira aqui no peito que ele dormia, Davi arrotava, ele dormia com o Davi aqui, ó. E assim, era algo que me deixava com raiva, porque eu falo, cara, ele não consegue dormir comigo, ele consegue dormir com o nosso filho. Mas sempre com muito amor, com muito carinho e de forma que o Davi estivesse o mais seguro possível. Então, assim, isso também nos ajudou muito, sabe? Ajudou extremamente, porque conseguia nos dar uma tranquilidade. Eu vejo muito também uma mão muito divina ali com a gente, porque era eu e ela e a gente só podia contar com Deus. Isso também fortificou o nosso casamento, nossa relação, sabe? Porque a gente sempre foi compreendendo cada vez mais o humor, o psicológico, tudo um do outro. E para se ter isso, você tem que se permitir muitas coisas e ajudar, auxiliar. Então, você que está nos assistindo, o casamento é feito de muitos detalhes. Para uma comida ficar boa, existe ingredientes. Por mais simples que seja, precisa de ingredientes. Ingredientes que no final vão fazer com que aquele prato tão maravilhoso esteja tão saboroso. É assim um relacionamento, é assim um casamento.
são ingredientes que vão sendo colocados para que no final esteja, sabe, tranquilo, leve, suave para os dois e a intimidade aconteça após a vinda de um bebê. O homem, ele puxar para você toda a responsabilidade, sabe, não é só para a mulher, porque o filho saiu dela, mas o filho é seu. E quando você começa a ajudar em todos os aspectos, mesmo que você vai acordar cedo, você vai trabalhar, mas a recompensa que você vai ter quando você chegar em casa e ver o seu filho com saúde, seu filho crescendo e você participando de todos os detalhes do crescimento dele, vale a pena e vale muito a pena. De você se relacionar-se com a sua esposa, sabe? Apesar de tudo, e ela ter essa intimidade com você e você com ela, isso é maravilhoso. Mas tem que partir de ambas as partes, mas principalmente do marido. É desafiador toda essa mudança após a chegada de um bebê. Então, quando você tem o seu marido, o seu parceiro ali contigo em todas as fases, fica mais leve, sabe? Quando você pode contar com o seu marido de madrugada, se o bebê chorar, quando você pode contar com o seu marido para colocar a criança para rotar, quando você pode contar com o seu marido para trocar uma fralda, para dar uma comida, para dar um banho, sabe? Para te acolher, porque tem momentos que é muito difícil. Tem momentos que tu tem vontade de sair correndo. Então, nesses momentos que você tem vontade de sair correndo, quando você pode contar com o seu marido para te acolher, para te trazer uma palavra de conforto, para te permitir descansar um pouco e assumir ali a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si, porque afinal é nosso filho. Fica mais fácil, sabe? É mais fácil você contornar as situações, é mais fácil você se entregar e se redescobrir intimamente. Porque para cada ser humano, a intimidade é de uma maneira. Para mim é de uma forma, para você é de outra forma. Mas quando você tem essa liberdade, esse acolhimento no seu marido, nessa fase que é extremamente desafiadora para uma mulher, fica mais fácil você se redescobrir com seu marido. Fica mais fácil você se conectar emocionalmente. Quando você pode chegar e você sabe que você vai poder contar. De acordo com o que você se oferece para ela, de peito aberto, de braços abertos para sua esposa, ela vai vir da mesma forma com você. Então, a reciprocidade desse carinho tem que começar daqui, também de lá, de os dois terem a compreensão, o entendimento de que esse ser veio para somar a vida de vocês, a nossa vida, e não ser um muro no relacionamento, no casamento, não. Vocês agora são uma família, agora tudo é novo. Ah, mas eu não vou trocar fralda porque eu não sei. Ela também não sabe. Da mesma forma que o homem não sabe, a mulher também não sabe. Ah, porque ela é mulher, não. Não é porque ela é mulher. Ela também não sabe. Os dois vão aprender em conjunto a criar daquele ser indefeso. É os dois. Ah, mas eu tenho uma rede de apoio para nos ensinar como fazer ou como proceder, como dar um banho, como trocar a fralda, como limpar e higienizar aquele bebê da melhor forma. Um menino, a forma de higienizá-lo é de uma forma, a menina é de outra. E isso aí é os dois que têm que aprender juntos, ou antes ou após buscar informações. Tem uma rede de apoio para nos ensinar? Opa, beleza, perfeito, mas a responsabilidade é do casal. Ah, o bebê agora nós fizemos tudo lindo e maravilhoso. O bebê agora foi dormir. Estamos cansados, exaustos, mas agora vamos aproveitar esse tempinho
para a gente e deixar de lado a desculpa. É a gente. E o suporte emocional para com a esposa, para com o marido. O carinho para com a esposa, para com o marido. A escuta para com a esposa, para com o marido. E assim vocês vão redescobrindo com a chegada do bebê. Esse foi mais um episódio do Tá na Rotina, toda terça-feira e toda sexta-feira, somente aqui no canal do YouTube. Se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu joinha e compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. Agradeço a sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Compartilhe com amigos, conhecidos, familiares e não deixe de dar aquele like e não deixe de inscrever-se. Valeu, tchau, tchau.